Olá! Quando um animal de estimação recebe um diagnóstico de linfoma, o chão parece sumir, né? O caminho pela frente fica meio incerto. Por isso, hoje, a gente vai abrir a caixa de ferramentas dos veterinários para entender direitinho como essa doença é combatida e quais estratégias podem dar mais tempo e, claro, mais qualidade de vida para os nossos companheiros. Um diagnóstico de linfoma, como no caso deste boxer, sempre vem carregado de dúvidas. Mas o primeiro passo para a gente enfrentar sem certeza é justamente conhecer as opções disponíveis. Entender o tratamento é a chave para montar um bom plano de ação. Então, para a gente entender como lutar contra o linfoma, primeiro a gente precisa desvendar o que é essa doença e quais são as principais estratégias que os veterinários usam para tentar controlar a situação. Nosso roteiro de hoje vai ser assim, ó. Primeiro, o desafio da doença, depois o pilar do tratamento, que é a químio. Aí a gente passa para as ferramentas mais focadas, para os medicamentos de apoio e, claro, vamos falar de prognóstico e do que o futuro nos reserva. Bom, para começar, o que exatamente a gente enfrenta quando um pet é diagnosticado com linfoma? Basicamente, o linfoma é um câncer que atinge as células de defesa do corpo, os linfócitos. E como essas células estão por toda parte, a doença pode aparecer em praticamente qualquer lugar do organismo. E a doença pode se manifestar de formas bem diferentes e visíveis. De um lado, por exemplo, a gente vê um inchaço no rosto, causado pelo aumento dos linfonodos, um sinal típico do linfoma multicêntrico. Do outro, uma forma mais localizada, que está afetando a região do nariz. Isso mostra bem como o linfoma é versátil e pode atacar o corpo de maneiras distintas. Certo. Se a doença pode estar em todo lugar, qual é a principal arma para combatê-la? Bom, na esmagadora maioria das vezes, a resposta é a quimioterapia. E faz todo sentido, né? Se é uma doença sistêmica que pode ter focos em vários lugares ao mesmo tempo, o tratamento mais inteligente é aquele que também circula pelo corpo todo. Ele vai caçando e combatendo as células doentes onde quer que elas estejam. É importante entender que a quimioterapia não é uma dose única e pronto. É, na verdade, uma campanha, uma estratégia dividida em fases. A primeira é a de indução, para fazer a doença entrar em remissão. Depois vem a manutenção, para segurar esse estado pelo maior tempo possível. E se por acaso a doença voltar, aí entra a fase de resgate. Mas e quando o linfoma não está todo espalhado? E se ele estiver concentrado num único ponto? Bom, aí a estratégia muda. A gente sai de um ataque geral para um ataque mais focado, usando ferramentas de altíssima precisão. A cirurgia é exatamente isso, um bisturi de precisão. Ela é a melhor opção naqueles estágios bem iniciais, quando o câncer está ali, quietinho, em um ou dois linfonodos, ou num tumor isolado que dá para remover por completo. O objetivo aqui é tirar tudo, uma solução que pode ser definitiva por um problema bem localizado. Já a radioterapia funciona como um feixe de energia concentrado, sabe? A missão dela é destruir as células cancerígenas numa área bem específica. É muito usada para diminuir tumores de forma rápida, o que alivia sintomas, tipo uma dificuldade de respirar por causa de uma massa no tórax, ou então para tratar locais onde a cirurgia não consegue chegar. Além dessas ferramentas principais, os veterinários contam com aliados importantes que dão aquele suporte para o tratamento, ajudando a melhorar a qualidade de vida do pet e até a eficácia da terapia. E aqui a gente vê um caso clássico de faca de dois gumes, os corticoides. De um lado, são aliados poderosos. Eles diminuem a inflamação e fazem o pet se sentir melhor muito rápido. Só que, por outro lado, usar corticoide antes da biópsia é bem controverso. Pensa só, como eles também matam células de linfoma, eles podem acabar mascarando a doença. Isso pode levar a um diagnóstico que não é preciso ou dificultar a avaliação do quão grave o câncer realmente é. Ok, então, com todas essas ferramentas na mão, como é que se mede o sucesso do tratamento? E para onde a ciência está apontando? O sucesso no tratamento do linfoma muitas vezes é medido em tempo de vida com qualidade. Nem sempre a cura é o resultado final, mas o grande objetivo é conseguir uma remissão que dure bastante. Em alguns tipos de linfoma, a sobrevida média pode ser de 8 meses, mas é super importante dizer que, em muitos outros casos, com os protocolos certos, os pets podem viver anos e muito bem após o diagnóstico. O prognóstico, ou seja, a previsão do que vai acontecer, depende de um monte de fatores. Cada caso é único. Por isso, não existe uma receita de bolo. O plano de tratamento tem que ser totalmente personalizado, levando em conta todos esses detalhes, desde onde o linfoma está até como o paciente respondeu no comecinho da terapia.
E o futuro do tratamento está indo exatamente para essa direção. Terapias super específicas. A ideia é criar um tratamento que mire na impressão digital genética de cada tumor. Isso torna a terapia muito mais eficaz e, de quebra, com menos efeitos colaterais para o paciente. Então, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça e fazer um resumão das estratégias-chave que a gente viu aqui. O plano geral é este, então. Primeiro, entender que o linfoma é uma doença que pode se espalhar. Segundo, saber que a quimioterapia é a base do tratamento. Terceiro, enxergar a cirurgia e a radioterapia como ferramentas de precisão para casos específicos. E, por fim, ter sempre no horizonte a busca por tratamentos cada vez mais personalizados. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para o futuro, né? Com todos esses avanços em genética, a pergunta deixou de ser se teremos tratamentos de câncer personalizados para cada pet e passou a ser quando. A ideia de um tratamento ser tão único quanto o próprio animal, essa jornada para chegar lá já começou e está acontecendo agora.